nas análises dos movimentos sociais pelo mundo e considerar como andam as relações, as eleições nos Estados Unidos. O resultado delas, inclusive, vai ter uma incidência relativamente grande sobre os movimentos sociais. Conforme seja reeleito Trump, teremos uma situação internacional mais desfavorável. Caso seja eleita uma alternativa, dependendo inclusive de qual seja essa alternativa, os horizontes podem se ampliar positivamente para os movimentos sociais. Então, desse ponto de vista, se justifica, mesmo considerando a importância dos movimentos sociais, a gente avaliar um pouco como se desenvolvem as eleições nos Estados Unidos. Há duas candidaturas alternativas ao Trump, de esquerda, que são o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren. O Bernie Sanders já disputou nas eleições americanas de 4 anos atrás, ele disputou a indicação do Partido Democrata com a Hillary Clinton, como todos sabemos, e perdeu. Hoje ele, de novo, é um candidato relativamente bem cotado, né? Então, são esses dois candidatos que surgem aí do ponto de vista de uma tendência de esquerda em relação ao Trump. E há outros dois candidatos, que também muito bem cotados, né? O John Biden e o Bloomberg, né? Um milionário nova-iorquino, que nem sempre foi democrata, mas que agora se dispôs a ser candidato pelo Partido Democrata. Então eles se apresentam como candidatos moderados, de uma direita democrática moderada em relação ao Trump. O argumento fundamental contra o Sanders e a Elizabeth Warren é que um candidato de esquerda não teria condições de ganhar do Trump. Então, o que mais valeria a pena apostar num desses dois conservadores, que seriam as únicas possibilidades de derrotar o Trump. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu penso que isso é uma reflexão de senso comum, é uma reflexão tendencialmente conservadora também. O Guga Chakra, que é um bom comentarista internacional do Globo, ele disse com razão outro dia, numa de suas colunas, que o melhor candidato alternativo ao Trump é aquele que mobilizará melhor as bases da sociedade. Ora, quem tem essa condição de mobilizar melhor as bases da sociedade é exatamente o Sanders ou a Elizabeth Warren, porque as suas propostas, né, principais, tornar a universidade gratuita, tornar o sistema universitário americano, pelo menos em parte, gratuito, estender a gratuidade do sistema de saúde atual e taxar com mais rigor as grandes fortunas, essas três referências, entre outras, têm uma condição de mobilizar estratos importantíssimos da sociedade brasileira, da sociedade norte-americana, inclusive principalmente os jovens, do que uma mera repetição, né, do Trump, só que mais moderada. O Joe Biden e o Bloomberg, né, não serão mais do que políticos de direita democrática, conservadores, como foram o Bush e outros que precederam, o Clinton, né? Republicanos democratas que muito se parecem pelo seu conservadorismo. Já o Sanders e a Elizabeth Warren que se destacam exatamente por essa capacidade, né, de mobilizar as bases, porque tem promessas, perspectivas, propostas, né, de alteração radical da sociedade americana. Portanto, eu penso que a consciência mais progressista, né, infelizmente, o Veríssimo um dia fez uma piada, né, que a eleição para os Estados Unidos é tão importante que todo mundo deveria votar nela, né? Evidentemente que os norte-americanos não concordam com isso e se reservam a eles somente decidir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Mas a consciência democrática e progressista que acompanha essas eleições, e com razão, a meu ver, deve rejeitar, e eu espero bem
que lá nos próprios Estados Unidos rejeitem essa coisa de que o melhor candidato alternativo ao Trump haverá de ser um conservador. Eu lembro que a Hillary Clinton, né, que aliás ganhou no sufrágio universal do Trump, né, por cerca de 3 milhões e meio de votos, mas perdeu no colégio eleitoral, mas muita gente não participou do processo eleitoral. Preciso recordar que um pouco mais de 50% do eleitorado americano, de modo geral, não vota nas eleições e não votaram nas eleições passadas, né? E continuarão não votando se o candidato alternativo ao Trump for um conservador. Então, eu penso que são os candidatos com propostas mais populares, mais radicais, né? Têm melhores condições de mobilizar as bases, a militância, sobretudo a juventude, e vencer o Trump pela esquerda, né? Eu quero recordar aqui que essa reflexão de senso comum e conservador também dizia, nos anos 60, que o Kennedy não tinha condição de se eleger presidente da República nos Estados Unidos porque era um católico. Ele, numa nação protestante, jamais votaria num católico. Pois ele foi candidato e venceu. Da mesma maneira, quando o Obama se candidatou, dizia um negro nos Estados Unidos jamais será eleito. Ele foi eleito e não só, foi reeleito também. Então eu penso que vamos questionar essa opinião conservadora de senso comum e ver as potencialidades que os candidatos pela esquerda, sobretudo Sanders, mas também Elizabeth Warren, têm de mobilizar as pessoas, de fazer com que elas acorram às urnas e vençam Trump pela esquerda. Fiquem espertos, vamos acompanhando esse processo eleitoral norte-americano. Houve 2 prévias, o Sanders pula na frente, né, e espero que agora vai haver uma super terça-feira no começo de março, vários estados vão passar por primárias. Vamos ver então como se decantam as eleições norte-americanas. Fiquem espertos e não esqueçam de assinalar no sininho aí à sua direita para que vocês possam receber a nossa emissão tão logo ela entre no ar. Até a próxima!